Aliás, Renan, eu já vou te passar a palavra, só para dar o bom dia também, que a gente foi se envolvendo na discussão aqui, porque é uma discussão importante. Esqueci de dar o bom dia também para o pessoal que está ligado, assim como o Chacon disse, pediu o like da galera, a participação aqui também, muita gente mandando seu bom dia. Inclusive o Maico mandou aqui, bom dia, 3 míopes, porque os três estamos de óculos. Verdade. Tem boa observação. Mas tem uma coisa, até aproveitando então que a gente está falando sobre declarações do Crespo, eu quero passar a bola para você, Renan, porque para mim é o seguinte: eu vejo o Crespo, não sei se como estratégia ou se talvez pelo sentimento dele mesmo, usando justamente a parte externa, a parte extra-campo que o São Paulo vive, muito para tentar justificar os maus resultados e principalmente o mau desempenho. E de um dado momento a gente elogiava o Crespo falando que ele era talvez o único ali transparente com o torcedor, e acho que talvez já esteja virando essa chave, depois de tudo que o São Paulo viveu nesse começo de ano, impeachment e renúncia de presidente, talvez já esteja virando essa chave de realmente, tá, você é transparente, mas e aí? Vamos se apegar a esse discurso catastrófico e aceitar o mau desempenho simplesmente porque a situação é calamitosa? Ao mesmo tempo, a gente vê as declarações do presidente do São Paulo, do novo presidente do São Paulo, que vão numa contramão que também me causam uma certa preocupação de estar um pouco desligado do que é o São Paulo hoje. Daqui a pouco a gente vai passar algumas delas, inclusive, mas só passando rapidamente. Falar que o São Paulo é incaível, que o objetivo do São Paulo é Libertadores no Campeonato Brasileiro, que rebatendo a declaração do Crespo, falando que não são os salários atrasados, são direito de imagem. Até a gente estava falando isso em off no grupo, né, Renan? Cara, hoje, direito de imagem é salário. São duas definições diferentes por conta de uma coisa ali que os clubes fazem para pagar um pouco menos de imposto, enfim. Mas no papel, é salário também. E é a maior parte do salário. Ou seja, fica essa coisa de tipo, tá, o Crespo tá passando do ponto já tá ficando maçante. Toda a coletiva o São Paulo tá difícil, o São Paulo tá complicado, vocês não sabem como a situação tá aqui, os jogadores estão sofrendo, tá todo mundo muito triste, tá todo mundo muito abalado. E ao mesmo tempo o presidente falou, não é bem assim, calma aí, pô, é só direito de imagem, São Paulo é incaível, São Paulo não tá preocupado não, é só ganhar da Ponte Preta e do Primavera, que hoje o time não passa nenhuma confiança de que com certeza vai ganhar da Ponte do Primavera. Então esse choque de visões com relação ao São Paulo que me causa ainda mais preocupação, Renan. Não, é verdade. Para mim, tanto a entrevista de um quanto de outro me causaram preocupação. Quando o Crespo chegou, ele não falava em outro assunto que não fosse futebol, certo? Departamento médico, chama eles ali para falar, vai falar com o médico. A contratação, vai falar com o diretor. Agora, ele só fala do extracampo. Belo ponto, viu, Renan? Sim. Belo ponto. Então, não é verdade o que eu tô falando? Não é um ponto até porque o São Paulo começa a fazer o tal do boletim de saúde depois de o Crespo reclamar, né? Depois de o Crespo falar que não iria responder na coletiva as perguntas especialmente sobre o Lucas, né? Perfeito. Então, agora ele só fala nisso. O Chacon usou o termo, tá usando como muleta, e é de fato verdade. Quando ele fala assim, os jogadores não podem ser cobrados, né? Tudo o que eles estão fazendo, não, isso passa uma mensagem para a torcida e principalmente para os jogadores de comodismo, cara. Não pode fazer isso. Não, ele tem que, a não ser que internamente ele esteja cobrando da forma que tem que cobrar e se cobrando da forma que tem que se cobrar. Porque senão ele passa para os jogadores o quê? Ganhou, tá bom, perdeu, tá bom. Não. Eles estão no São Paulo Futebol Clube, pô. A questão do salário, tá certo. Não pode atrasar salário, não existe isso aí. Como o Boni falou, para explicar para as pessoas que possam não entender, direito de imagem é o salário do jogador. Por exemplo, Renan, você vai ganhar 1 milhão, só para exemplificar, ficar fácil. Renan, você vai ganhar 1 milhão de reais por mês, tá bom? Só que 300 é pelo CLT, carteira de trabalho, e 700 na imagem, certo? Por quê? Desses 700 paga-se muito menos imposto, né? E o jogador não pode, eles normalmente colocam esse valor mais alto, porque daí eles atrasam isso, eles não atrasam os 300. Desculpa, porque o jogador não pode colocar o clube na justiça por esses 700.
só pelos 300. E os 300 o clube não atrasa, né? Porque é um trabalhador, pessoa física. Ele não pode, pela empresa dele, que o jogador tem a empresa e emite nota como prestação de serviço. Por isso, ele não pode colocar o clube no pau. Então, na justiça. Então, é isso, é dessa forma que os clubes fazem. Mas é parte do salário do jogador. Então, quando o presidente fala não é o salário, opa, como que não é o salário? É o salário, sim. É claro que é o salário do jogador. Faz parte do salário do jogador. Só é feito esse mecanismo, essa movimentação, por essas questões que eu falei. Então, o presidente está completamente por fora da realidade. Quando ele fala que o time é incaível, ele não deve estar assistindo o jogo do São Paulo. Não é possível que ele está assistindo o futebol que o São Paulo está praticando e falar que o time é incaível. Pode ter sido um dia, mas ele pode estar falando da história do São Paulo, que não entra em campo. Então, desses 3 jogos, esquece história, começa a jogar um pouquinho mais, faz aí 2 vitóriazinhas para não correr risco. Certo ou não? Então, tanto a entrevista de um quanto de outro me preocupa muito. E um detalhe, quando se coloca na mesa a questão do salário atrasado, vocês já viram um time ganhar e falar que o salário está atrasado? Ganhamos o jogo, hein? Mas o salário está atrasado. Vocês já ouviram falar isso? Não. Só quando o time... Então, quando começar a ganhar, cobra também. Vai lá e cobra também. Né? Então, cara... E não estão falando a mesma língua, né? O treinador não está falando a mesma língua que o presidente. E isso também preocupa. Não estão tendo a mesma visão do que está acontecendo dentro do clube. Tanto da parte dentro do campo, quanto da parte fora. Né? Isso, cara, eu fiquei... Esse fim de semana foi... você vê o jogo, você fudeu. Você vê a entrevista do treinador, fala, fudeu. Você vê o jogo da Copinha, fudeu. Ou entrevista do presidente, caralho, onde nós vamos parar, gente? Onde nós vamos parar? Não vai ter um ponto de realismo ali? E sem contar que o Crespo, falando tanto como tem falado e sem resultado esportivo, a chance dele cair vai aumentando cada vez mais, né? Porque todo mundo sabe muito bem que o São Paulo odeia, né? Você colocar os diretores, todos os clubes, odeiam ser colocados contra a parede e quando não está vindo o resultado esportivo, professor, eu sinto te dizer, mas não sei se é isso que você está buscando também, mas vai estar ficando cada vez mais azedo para o seu lado. Tá ficando complicado. Para passar a bola para você, Chacon, vou até colocar na tela aqui a declaração do presidente do Harry Macis, antes da gente continuar esse debate. Só para quem não viu, que veja também qual foi exatamente a fala do presidente São Paulino. Vamos escutar. Infelizmente, não. É complicado. Agora o próximo jogo é com o Santos. Muito difícil. Depois vem Primavera e Ponte Preta. Então, é muito difícil. Agora, cair, hipótese alguma. Talvez não consiga se classificar. Mas cair, não vamos pensar nisso. O São Paulo, eu vou falar incaível, como todo mundo fala, tá? Acho que não existe essa possibilidade. Infelizmente. Tá, então a fala do presidente São Paulo no Harry Macis. E é isso, né, Chacon? Acho que essa é a preocupação. As duas partes, como falou o Renan, não estão se conversando, não enxergam da mesma maneira. Isso causa uma grande preocupação, porque dá para você comunicar a realidade, e acho que é importante fazer isso, comunicar a realidade do clube, ser transparente, mas sem ser catastrófico também. Comunicar para que o torcedor saiba o que está acontecendo e qual é o real objetivo. Isso é uma coisa. Usar de explicação para todo e qualquer erro que possa acontecer é complicado. Agora, no meio de risadinha, você falar, o time é incaível, talvez não se classifique. Meu amigo, acho que a classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista é o menor dos problemas agora. Ninguém está nem pensando em G8 do Campeonato Paulista para você ver quão complicada é a situação. Nesse momento, São Paulo... Era melhor que nem classificasse, Rony. Era melhor que nem classificasse. Obviamente não cair, mas que não se classificasse, pô. Exatamente. Para não ter mais problema ainda, porque esse ano vai ser desastroso. E essas duas visões se chocando. Eu acho que um está pendendo muito para o lado e o outro está pendendo para o outro, e ninguém consegue enxergar e lidar com os problemas de fato que o São Paulo tem, mas também lidar com o que o São Paulo tem que entregar em campo, que não está entregando, está muito longe disso, Chacon. Não, dois pontos aí importantes. Primeiro sobre o Harry Macis aí.
Gostei muito de um comentário aqui do pessoal, que é sempre muito criativo, falou que é o Joe Biden do São Paulo, né? Ele fala de uma maneira engraçada, já não está conectando muita coisa. Foi difícil ali terminar a frase ali, concluir um raciocínio ali, o nosso glorioso Harry Macis Jr., ou já Harry Macis Sênior, né? Porque já está um pouco mais avançado. E assim, eu entendo quando o Renan ele fala assim, eu acho que ele não está acompanhando muito o São Paulo. Cara, ele disse, né, depois de tomar o poder, né, de chegar à presidência do São Paulo por conta do impeachment do Casares, né, que ele agora vai se inteirar das coisas, né? Pô, bem possível que ele não soubesse o que estava acontecendo e nada, né? Estava totalmente perdido, totalmente alheio, né? Então, assim, eu acho que é uma frase Chacon, muito ruim. Oi? aliás, Chacon, só para fazer um parêntese aí na sua fala também, importante, a gente vai falar daqui a pouco sobre Rafinha, ele disse no meio desse atendimento à imprensa que não viu o contrato do Rafinha, ou seja, tá bastante alheio já deu essas mostras de que tá alheio à realidade. Não, e depois garantiu o Rafinha ontem na Globo disse que ainda tem conversa, nada assinado, enfim, um pouquinho perdido aí o nosso Hermacis Júnior, mas ele vem como um tapa-buraco agora depois da saída do Casares, que tinha que ter acontecido. Não é porque ele está dando essas declarações que eu vou falar hashtag volta Casares. Não, nada disso. Isso bem rápido sobre o nosso, como é mesmo? Dumbledore, São Paulino. O Senhor Miyagi. O senhor Miyagi São Paulino, eu acho que ele manda mal quando ele fala, porque esse negócio do é incaível, isso daqui, papai, isso é papo de bar, tá? Isso é papo de boteco. Quando você tá com seu amigo palmeirense, corintiano, e você vai lá e fala: não, São Paulo nunca caiu, 3 mundiais. Eu já falei isso diversas vezes. São Paulo vem ficando para trás, porque não vem ganhando os títulos, não vem se colocando como um time a disputar títulos grandes, né? Mas isso é papo de boteco, de dirigente, de gente que comanda um clube de 20 milhões, 22 milhões de torcedores, de uma receita basicamente bilionária todo ano. Você não pode tratar dessa forma. Você deveria chegar Não, a gente está preocupado, a gente vai atrás de solucionar esse problema, temos competência para isso. A resposta padrão é isso. A resposta padrão precisamos correr atrás. Porque ficar com essa de jogar para a torcida do incaível, daqui 3 jogos, e se cai? Você fala o quê?